Bom dia. Bom dia, Marcela. Marcela, estudando muito, Marcela. Tá rendendo ou não? Tá aprendendo direitinho? Beleza, garota. Beleza. A química tá tranquila, né? Ah, mas é normal, viu, Marcela? Essa fase aqui, essa fase a gente tá bem cansado, viu? Parece que não, mas esse esquema aqui também cansa demais, viu? Cansa demais. Mas tem que aguentar, viu? Tem que aguentar aí, porque logo, logo acaba, se Deus quiser. Pessoal, quem que tá aqui comigo? Marcela, Mariana e a Samanta. Bom dia para vocês. Bom dia, bom dia. Samanta, hoje tá com o microfone ou não? Tô sim. Oh, beleza. Então, até agora nós estamos em quatro aqui na sala só. Você sabe se... Quem que estava dando aula agora lá, Samanta? Ixi, Cláudia, eu não sei. Eu É? acho que é porque eu tinha mandado o vídeo, Luciano. Ah, entendi. Ó, mas a Carolzinha já entrou, a Ana Laura, quem mais, hein? Quem mais? Por enquanto só as duas. Gente, é o seguinte, ó, a galera vai entrando aos poucos aí e hoje eu vou trabalhar um assunto com vocês que nunca ficou de fora do Enem, não fica de fora dos bons vestibulares, propriedades coligativas. Propriedades coligativas é o nosso próximo assunto. Joinha? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, qual é a definição de propriedades coligativas? Qual é a definição? Vamos lá. São propriedades que dependem apenas do número de partículas de soluto que você dissolve na solução, não dependendo do tamanho ou da massa da partícula. Vou te dar um exemplo. Ó, se eu colocar um soluto num solvente, por exemplo, vou colocar açúcar em água, aumenta o ponto de ebulição dele. Tá? A água ela ferve a 100 graus Celsius, sob pressão de 1 atm, a água pura. Agora, se eu colocar um soluto não volátil na água, ela vai ferver acima de 100 graus Celsius. Agora, gente, olha só que interessante. Ó, a glicose ela tem fórmula C6H12O6 e a massa dela é 180. A sacarose, que é outro açúcar, tem fórmula C12H22O11 e a massa é 342. Só que é o seguinte, se eu colocar em água 1.000 moléculas de glicose e 1.000 moléculas de sacarose, o ponto de ebulição vai ser exatamente o mesmo. Por quê? Porque o ponto de ebulição é uma propriedade coligativa. Essas propriedades coligativas não interessa se a molécula que você colocou é grande, se ela é pequena. Não. A massa, o tamanho não importa. Só importa o número de partículas. Se você colocar 1.000 moléculas de glicose, 1.000 moléculas de sacarose, o ponto de ebulição das duas soluções vai ser exatamente o mesmo. Deixa eu ver quem acabou chegando aqui. Ana Beatriz. Bom dia, Ana Beatriz. Quem mais, hein? Quem mais? O Dudu. E o Dudu também acabou de chegar aqui. Certo? Beleza. Ô, Carolzinha, até agora tá de boa ou não? Tá tranquilo. Bom dia para você. Bom dia, como é que você tá? Graças a Deus, tudo na Santa Paz. Ô, Carolzinha, fala para mim quais são as quatro propriedades coligativas que a gente tem na química. Ai, eu não lembro todas. Eu lembro que tinha osmometria, Opa, peraí. Você já falou uma. Osmometria. ebuliometria. Ebuliometria. Tinha uma que começava com cria, alguma coisa. Eu não lembro o nome Criometria. direito. Criometria. E Isso, tá faltando ainda? tá faltando uma, são quatro. Começa com to. Ah, tonoscopia. Isso. Pode falar tonometria ou tonoscopia. Pronto, você falou todas. Então, ó,
nós temos a tonometria ou tonoscopia, nós temos a criometria ou crioscopia, nós temos a ebuliometria ou ebulioscopia e nós temos a osmometria ou osmoscopia. Será que você conseguiria puxar pela memória aí o que estuda cada uma delas, Carolzinha? Será? Eu posso tentar, mas não lembro, não. Então tenta. A tonometria estuda o quê? Eu acho que era pressão máxima de vapor. Isso. A tonometria, ela estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor quando eu coloco um soluto não volátil num líquido. A criometria, ela estuda o abaixamento da temperatura de solidificação quando eu coloco um soluto não volátil no líquido. A ebuliometria estuda o aumento da temperatura de ebulição quando eu coloco um soluto não volátil no líquido. E a osmometria, né, o próprio nome está dizendo, estuda a pressão osmótica, a osmose. Joinha? Então, ó, tudo isso que eu resumi aqui, Carolzinha, nós vamos estudar nesse curso. Beleza até agora ou não? Tá com a memória boa, viu? Gostei. Bom, a próxima coisa que eu vou definir para vocês é o que é pressão máxima de vapor, PMV, pressão máxima de vapor. Gente, vamos prestar atenção, hein? Porque cai muito conceito dessa matéria no vestibular. Ó, eu peguei um recipiente com um êmbolo móvel e vou colocar um líquido, pode ser qualquer líquido, viu? Água, álcool, cetona, o que você quiser, ácido, o que você quiser. Eu vou usar a água como exemplo porque é o que a gente mais usa realmente na prática e é o que mais cai em vestibular, mas pode ser qualquer líquido. Então vamos lá, ó. Coloquei um líquido, coloquei água, por exemplo, no recipiente. A temperatura de ebulição da água a 1 atm é 100 graus Celsius. Só que um líquido, ele sofre evaporação em qualquer temperatura. Então a água, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, mas ela evapora em qualquer temperatura. Tá? A 20 graus Celsius, a água evapora. A 30, 40, em qualquer temperatura, um líquido evapora. Gente, então olha só o que aconteceu, ó. Coloquei o líquido aqui no recipiente, ele vai começar a evaporar. Quando ele evapora, ele forma um vapor, né? Forma um gás. Você sabe que gás exerce pressão. Essa pressão empurra o êmbolo para cima. Na verdade, o gás está exercendo pressão em todas as direções e esse êmbolo, como ele é móvel, ele vai para cima. Agora olha para mim aqui, ó. Concentra aqui, vai. É sabido que numa dada temperatura chega um momento que o sistema entra em equilíbrio. A fase líquida e a fase gasosa, a fase de vapor, elas estabelecem um equilíbrio químico. Nesse instante, continua formando vapor. Só que a mesma quantidade de líquido que forma vapor, o vapor volta para líquido. Então, quando entrar em equilíbrio, a quantidade de vapor produzida ela atinge um valor máximo. A partir desse momento, ela vai ficar constante. Ela atinge um valor máximo e ela fica constante numa determinada temperatura. Essa pressão que o vapor exerce é chamada de pressão de vapor. Agora, se tiver em equilíbrio, a quantidade de vapor atinge um valor máximo. Aí você chama de pressão máxima de vapor. Então, olha a definição aqui, ó. Pressão máxima de vapor é a pressão que o vapor exerce sobre o seu respectivo líquido em um sistema fechado e em equilíbrio. Tá certo? Então, quando você tem o sistema fechado em equilíbrio, o vapor que exerce a tal pressão é a pressão máxima de vapor. Samantha, até agora tá de boa para você aí ou não? Samantha. Mariana, tá entendendo até agora o que eu expliquei? Mariana, me diz aí.
Estou entendendo, sim. Beleza, garotinha. Qualquer dúvida, Mariana, pode me interromper, tá? Ou queria mandar um abração também aqui, ó, para o Antônio, que chegou depois, né? Acho que a Ana Beatriz eu já falei, a Ana Laura eu já falei. Quem mais, hein? É isso aí, é isso aí. Um abração para quem chegou depois. Gente, então, pressão máxima de vapor é isso que eu acabei de explicar para você. Agora, observações. Não, peraí. Aqui tem um slide que vai ajudar você a entender mais sobre a pressão máxima de vapor. Ó, eu tenho aqui um líquido. Gente, eu tô desprezando o ar atmosférico que tem aqui dentro, tá? Nós estamos desprezando. Vamos supor que seja aqui um espaço vazio. Coloquei o líquido. Logo que eu coloco e fecho o recipiente, o líquido começa a evaporar. Olha lá, ó, começa a formar vapor. Esse vapor exerce uma pressão, tá? Antes, eu tinha esse nível aqui, ó, de líquido, né? Agora, dá uma olhadinha, ó, deu uma diminuída no nível, significa que esse vapor está exercendo uma pressão. Se tiver em equilíbrio, né, se a quantidade de vapor atingir o valor máximo, essa pressão será chamada pressão máxima de vapor. Agora eu vou colocar aqui algumas observações. Ó, você que sabe, viu? Se você quiser ir anotando no caderno, você que manda. Fique à vontade. Então, ó, observações sobre pressão máxima de vapor. Primeira coisa, a pressão máxima de vapor, a PMV, ela só depende da temperatura, ela só varia com a temperatura. Certo? Certinho? Então, ó, em qualquer temperatura constante, numa mesma temperatura, o líquido ele tem a mesma pressão máxima de vapor. Joinha? Agora, deixa eu perguntar para a Mariana. Mariana, vamos ver como é que você está de intuição. Ó, eu tenho água pura a 30 graus Celsius e água pura a 90 graus Celsius. Onde você acha que tem mais energia, Mariana? Na água 30 ou na água 90 graus Celsius? A 90 graus Celsius. A 90 graus Celsius. Se tem mais energia a 90, você concorda que a 90 é mais fácil da molécula virar vapor, Mariana? Você concorda? Concordo. Então, eu estou falando que a PMV, a pressão máxima de vapor, só depende da temperatura. E agora, a gente aprendeu que quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Por quê? Porque numa temperatura maior é mais fácil do líquido virar vapor. Quanto mais próximo do ponto de ebulição dele, mais fácil ele vira vapor. Então eu vou ter esse gráfico aqui, ó. Pressão de vapor, temperatura. É um gráfico ascendente, ó. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a pressão máxima de vapor. Legal? Esse gráfico aqui, gente, você vai ver muito nessa matéria. Então, gente, ó, eu não posso atrasar muito, né? Eu não posso demorar muito, senão atrasa demais. Mas se você quiser fazer o esboço do gráfico aí, ó, então a pressão máxima de vapor só varia com a temperatura, e quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor. Se você puder colocar num gráfico PMV e temperatura, você vai ter uma reta ascendente. Beleza? Aqui, olha só que legal essa tela aqui, ó. Eu tenho água pura, os dois estão a 25 graus Celsius. Só que no recipiente da direita, a quantidade de água é maior. Gente, não tem problema, não tem problema. Porque a pressão de vapor, ela só depende da temperatura. Se você tem a mesma temperatura, pode ter quantidades diferentes de líquido. A pressão de vapor vai ser a mesma. Olha lá, ó, a PMV não depende do volume do líquido, nem da forma do recipiente. Carol, chega aí, Carol. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, eu tenho um copo com água pura e eu tenho uma piscina olímpica com água pura. Eu quero que você me diga o seguinte: aonde a pressão máxima de vapor vai ser maior? Tanto o copo quanto a piscina estão na mesma temperatura.
Onde a pressão de vapor vai ser maior? No copo ou na piscina? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Entendeu? Porque se você tem a mesma temperatura, não importa a quantidade de líquido, não importa. Se o líquido é o mesmo e a temperatura é a mesma, você vai ter mesma pressão máxima de vapor. Por quê? Porque a pressão máxima de vapor só depende da temperatura, não depende da quantidade. Oi, pois não. Mesmo no sistema aberto, tem? Então, Carolzinha, isso que eu ia falar agora. Ó, quando eu vou medir a pressão máxima de vapor, o sistema tem que estar fechado, porque senão, né, o vapor vai embora, ok? Agora, quando eu vou comparar dois sistemas, aí os dois têm que estar fechados ou os dois têm que estar abertos. Por quê? Porque eu considero que a pressão atmosférica do local funcione como uma tampa. Entendeu? Então, para comparar duas ou mais coisas, aí não tem problema eles estarem abertos. Tudo bem, Carol? Ok. Mas aí a pressão vai ser máxima no sistema fechado, em equilíbrio. Não. Então, ó, se eu pegar esses dois recipientes abertos, se eles estão na mesma temperatura, se eu medir a pressão dos dois, vai dar a mesma. Certo? Quando eu vou comparar, eu não preciso ter os sistemas fechados. Se eles estão no mesmo local, a pressão sobre eles é a mesma, certo? Então eu considero que essas pressões aí, elas funcionam como uma tampa. Então, para comparar uma coisa com a outra, não tem problema estar aberto, Carol. Ok, entendi. Beleza? Então, quando eu vou fazer comparação, se eu estou no mesmo local, não tem problema os recipientes estarem abertos. Gente, agora, presta atenção, pelo amor de Deus, hein? Ó, Carolzinha, continua aqui comigo, Carol. Carolzinha, Ok, pode falar. eu vou pegar álcool e água na mesma temperatura. Eu vou ter mesma pressão de vapor? Não. Não. Diferente? Exatamente. Ó, gente, pelo amor de Deus, ó, se eu tenho o mesmo líquido e eu estou na mesma temperatura, a pressão de vapor é o mesmo, independente de quantidade ou se o sistema está aberto ou fechado. Agora, se eu tiver líquidos diferentes, não. Se eu tiver líquidos diferentes, numa mesma temperatura, eu vou ter pressões máximas de vapor diferentes. Aí, gente, olha só que fácil, ó. O líquido mais volátil, numa mesma temperatura, vai ter maior pressão máxima de vapor. Certo? O líquido mais volátil, numa mesma temperatura, tem maior pressão máxima de vapor. Olha o que você me respondeu aqui, Carol. Ó, eu tenho aqui pressão de vapor, temperatura, tenho dois gráficos, certo? O álcool é mais volátil que a água. Por isso, numa mesma... Gente, para analisar, você tem que usar a mesma temperatura, viu? Para os dois. Então, eu vou pegar uma mesma temperatura aqui para os dois, ó. Sei lá, qualquer temperatura aqui. A 20 graus Celsius, o etanol tem pressão de vapor igual a 44 milímetros de mercúrio. E a água tem pressão de vapor 17,5. Então, numa mesma temperatura, quem tem maior pressão máxima de vapor é o líquido mais volátil. Então, o álcool é mais volátil que a água. O álcool é mais volátil que a água. A Samantha já restabeleceu a comunicação aí ou não? Samantha? Agora voltou. Caiu a sua internet? Tinha, como é que você sabe que tinha caído? Eu te chamei. Eu te chamei, você não respondeu. Isso. Ah, não, tava tudo travando. Quando tem esse tempinho de chuva, então, fica pior ainda. Ô, Samantha. Oi. Quem é mais volátil, o álcool ou a água? O álcool. Numa mesma temperatura, ele possui maior ou menor pressão máxima de vapor? Maior pressão. Agora me ajuda. Se ele é mais volátil, se o álcool é mais volátil, ele tem maior ou menor temperatura de ebulição? Menor. Isso. Agora, por que você acha que ele tem menor temperatura de ebulição? Por quê? Me responda
considerando as forças intermoleculares? Eu ia falar por causa da ligação com o OH. Isso, garota. Ó, no álcool, a interação entre as moléculas é mais fraca, são mais fracas, né? As interações são mais fracas do que na água. Na verdade, tanto a água quanto o álcool, eles fazem ligações de hidrogênio, ponte de hidrogênio. Só que a ponte de hidrogênio na água é mais forte do que no álcool, ok? Então, só para fechar, o álcool, numa mesma temperatura, apresenta maior pressão máxima de vapor do que a água. Ele é mais volátil. Ele tem menor temperatura de ebulição. Ele tem interações intermoleculares mais fracas. Joia? Gente, agora tem aqui um exercício, só que eu vou fazer com você, viu? Ó, pressão de vapor, aqui a temperatura. Deixa eu ver se chegou mais algum aluno aqui que costuma ter microfone. Ó, Carolzinha, chega aí, Carol. Chega aí. Tá vendo esse gráfico aqui? Pressão de vapor, temperatura. Fala para mim, qual dessas substâncias aqui é a mais volátil? O mais volátil é que tem a maior pressão. Então, é o éter? Isso. Detalhe, eu só posso comparar se eu tiver numa mesma temperatura. Então, eu vou pegar uma mesma temperatura para todo mundo. Numa mesma temperatura, o éter tem maior pressão de vapor. Então, o éter é mais volátil. Depois é o álcool, depois é a água. Certo? Então, nós vamos ter isso daqui. Carol, olha lá. A pressão máxima de vapor do éter é maior, depois é do álcool, depois é a água. Então, o éter é mais volátil que o álcool, que é mais volátil que a água. Gente, eu queria saber se isso está ficando claro para vocês. Me fala aí, Carol, me fala Mariana, me fala a Samantha, vocês estão entendendo direitinho isso ou não? Sim. Assim. Beleza, Estou. beleza. Então eu vou continuar. Gente, o que eu falei, eu vou repetir aqui. Ó, quanto maior a pressão máxima de vapor, mais volátil é o líquido. E aí, ele vai ter a menor temperatura de ebulição. Por exemplo, ó, o etanol, ele é mais volátil que a água, certo? Então, o etanol tem menor ponto de ebulição que a água. A água é 100 graus Celsius e o etanol é 78 graus Celsius, o ponto de ebulição. Se você analisar os dois numa mesma temperatura, o álcool, por ser mais volátil, vai apresentar maior pressão máxima de vapor. Gente, agora outra coisa que você tem que saber. Ó, quando eu aumento a temperatura do líquido, aumenta a PMV. Isso a gente já discutiu. Eu discuti isso aqui com a Mariana. A 30, a pressão de vapor da água é um valor, a 90 é um valor maior do que a 30. Então, quando você aumenta a temperatura do líquido, aumenta a PMV. Certo? Ô, Carol, quero ver se você vai lembrar isso também. Olha para mim aqui, ó. Chega aí, Carolzinha. Fala um oi para mim. Oi. Beleza, só para você aparecer aqui na minha tela. Ô, Carol, quando eu aumento a temperatura do líquido, aumenta a pressão máxima de vapor dele. Eu quero ver se você lembra quando um líquido entra em ebulição. Quando um líquido... Eu acho que é quando a pressão máxima de vapor dele se iguala à pressão externa. Beleza, garotinha, beleza. Ó, quando a PMV iguala-se à pressão externa, o líquido entra em ebulição. Gente, então, pelo amor de Deus, ó, isso você vai ter que saber, certo? Ó, esse verde aqui, 100 mundial, isso aqui você tem que saber. Quando você aumenta a temperatura, aumenta a PMV, certo? Aí, se eles te perguntarem na prova, em qual temperatura um líquido entra em ebulição? A resposta é, ele entra em ebulição na temperatura em que sua pressão máxima de vapor iguala-se à pressão externa. Tá ok? Mariana, de boa isso daqui também ou não, Mariana? De boa. Ó, esse verde aqui é muito importante, Mariana. Eu não sei se você está anotando aí. Se quiser anotar, fica legal. Ó, quando a PMV
iguala-se a pressão externa do local, o líquido entra em ebulição. O líquido entra em ebulição. Joinha? Aqui eu tenho um exemplo disso. Ó, você está vendo que tem um líquido em ebulição aqui, ó, tá formando um monte de vapor, tá ok? Com certeza, a pressão máxima de vapor dele se igualou à pressão externa. Quando o líquido está em ebulição, é porque a pressão máxima de vapor dele se igualou à pressão externa. Joinha? Agora, é ainda em cima do que eu acabei de falar. Olha lá, ó, um líquido entra em ebulição quando sua pressão máxima de vapor iguala-se à pressão externa do local. Quando a pressão de vapor se iguala à pressão externa, o líquido entra em ebulição. Agora, vamos chamar a Samantha novamente aí. Samantha, chega aí, querida. Samantha, Oi. eu tenho água ao nível do mar e água em uma montanha. Você acha que eles vão entrar em ebulição, os dois recipientes, na mesma temperatura? O que você acha? Não, eu acho que não. Ao nível do mar, a água entra em ebulição em qual temperatura? A 100 graus Celsius. Sabe por quê? Porque ao nível do mar, a 100 graus Celsius, a pressão de vapor da água é 1 atm. Como 1 atm é igual à pressão externa, ela vai sofrer ebulição. Agora, Samantha, quando eu subo na montanha, o ar fica mais concentrado ou mais rarefeito? Rarefeito. Mais rarefeito, certo? Tanto é que quando o time brasileiro vai jogar Libertadores, lá nas alturas, os jogadores sofrem muito porque tem menos ar. Lembra daquela goleada que o Flamengo levou de 5-0 do Del Valle? Lembra? Eu não acompanho futebol. Tá legal, Não tá sei legal. nada. A Carolzinha deve estar lembrada. Ó, Ela quando a deve gente, saber. quando a Ela é gente, Bianca. Bianquinha também. Quando sobe a montanha, a pressão externa diminui. Se a pressão externa diminui, você não tem que aquecer até 100 graus Celsius para a pressão de vapor se igualar à pressão externa. Então, lá na montanha, Samantha, como a gente tem uma pressão menor, a água vai entrar em ebulição numa temperatura menor. Beleza ou não? Beleza. Então, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se você subir uma montanha, vai caindo o ponto de ebulição da água. Cai para 90, depois cai para 80. Quanto mais você sobe, menor a temperatura de ebulição do líquido. Mariana, chega aí, garota. Mariana, Oi. eu tenho água ao nível do mar em ebulição e tenho água numa montanha. Os dois também, os dois estão em ebulição. Tanto ao nível do mar quanto lá em cima, a água já está em ebulição. Ao mesmo instante, eu vou colocar um ovo em cada recipiente. Em qual local o ovo vai cozinhar mais rápido? Ao nível do mar? Isso, garota! Porque ao nível do mar, a água está fervendo a 100 graus Celsius. Ela está entrando em ebulição a 100 graus Celsius. Lá em cima, ela está fervendo numa temperatura menor. Então, lá em cima, eu vou ter que deixar mais tempo cozinhando, porque a temperatura de cozimento é menor. Então, você matou. Ao nível do mar, o alimento cozinha mais rápido do que em uma montanha. Certo? Ó, quanto maior a pressão do local, maior a temperatura de ebulição. Certo? Então, um alimento cozinha mais rápido ao nível do mar do que em uma montanha. Beleza, galera? Tudo de boa até agora ou não? Certo? Gente, tem mais alguém com o microfone aí? Além da Carol, da Mariana e da Samantha, tem mais alguém com microfone para participar aqui comigo ou não? Não? Então eu vou revezar com as três aqui as perguntas mesmo. Certo? Ô, Carolzinha, chega aí, Carolzinha. Oi. A panela de pressão, ela cozinha um alimento mais rápido ou mais devagar do que uma panela normal? Mais rápido. Explica para mim por quê. Ai, deixa eu pensar. Pode pensar. Pode pensar.
Eu sei que a pressão interna da panela de pressão é maior que a de fora. Isso. Tem relação com isso? Opa, totalmente, totalmente. Olha aqui, ó. Como a pressão aumentou dentro da panela, certo? O que vai acontecer com a temperatura de ebulição da água dentro da panela? Vai aumentar também. Então, na panela aberta, a água ferve. Vamos supor que a gente esteja ao nível do mar, né? A água ferve a 100 graus Celsius. Só que lá na panela de pressão, a pressão, né, externa, a pressão dentro da panela é maior do que 1 atm. Então a água não vai ferver a 100, ela vai ferver acima de 100, Carolzinha. Então ela vai ferver a 110, 120, 125 graus Celsius, ok? E aí, com uma temperatura maior, o alimento é cozinhado mais rapidamente. É cozido mais rapidamente. Você concorda com isso ou não? Concordo, entendi. Beleza? E você cozinha, Carol? Eu não. Nada, nada? Ah, não, aqui em casa tem tudo elétrico, sabe? E o Agora, o tem William só cozinha? elétrica. Ah, meu irmão não sabe fritar um ovo. Mas ele tá Aqui lá em em casa eu não Tuiutaba gosto de já ou cozinhar. não? Oi? Ele já tá lá em Tuiutaba ou não? Não, ele tá ficando aqui. Por enquanto ele tá tendo só uma aula prática durante a semana, aí ele vai e volta. Nossa, vai de ônibus? É, ele vai de ônibus. Então, por Aí ele vai enquanto. até Uberlândia de ônibus, aí pra Araguari ele pega um Uber. Ah, legal. E deixa eu te Aí fica falar, baratinho. o... mas ele tá tendo aula, assim, o curso começou normal, né? Não, começou normal. Tá tendo aula Beleza. E normal. ele tá E curtindo, Carol? demais. É, Toda semana, quando ele volta de lá, ele já chega contando como foi a aula prática, o que ele aprendeu. Aí ele fica todo feliz, sabe? pior que isso daí vai ter a te ajudar, né? Assim, não é? Você concorda, assim, em termos Então, de... ele ter passado, pra mim, foi um alívio. Porque, É, assim, ele é meu irmão, né? Por mais que é na mesma intensidade que eu odeio ele, eu amo ele, né? E eu aí eu sei. preocupava muito com ele, porque por mais que ele não aparenta ser mais ansioso que eu, chega em data de prova, ele fica mais nervoso que eu. Isso daí atrapalhou demais ele, viu? E eu não sei se você também é ansiosa igual ele, mas ele era muito, né? Mas a minha ansiedade é durante o ano inteiro. Eu tenho síndrome do pânico, sabe? Aí ela vai se Hum, manifestando o ano inteiro. Mas eu faço tratamento, faço terapia. Acho que é, esse ano vai. se Deus quiser, precisa dominar isso, né? Porque isso aí atrapalha demais, Carol. Porque assim, ó, a gente percebe, você tá legal nas matérias, certo? A gente compara com outros alunos aí, vocês sabem demais, mas só que essa ansiedade ela pode atrapalhar. Tem que cuidar disso daí. Esse ano eu tô cuidando bastante, graças a Deus. Legal, legal. Bom, então voltando aqui na nossa química, Mas meu irmão não sabe fritar um ovo. Eu sei fazer tudo. Eu não faço porque minha mãe já faz pra não sobrecarregar. Mas meu irmão não sabe fritar um ovo. mas só que é o seguinte, ó, quando voltar a aula e ele ficar lá direto, ele vai aprender, ele vai aprender. Pode Você ter certeza. acredita que ele vai morar em pensionato e vai ter tudo pronto? Ixi, meu Deus do céu. Ah, então vai. Mas eu acho, não sei, né? Que ele não vai conseguir ficar muito tempo em pensionato, porque é muito restrito, né? Ele uma hora vai querer sair. Aí ele vai aprender, ele vai aprender. Vai. Carolzinha, olha só o que você falou aqui, ó. Na panela de pressão, a pressão ela é maior, ó. Aqui eu coloquei pressão, aqui eu coloquei temperatura. Numa panela aberta, a pressão é 1 atm. Ó, deixa eu pegar o pincelzinho aqui que fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, na panela aberta, a pressão é 1 atm. Aí a água ela vai ferver a próximo de 100 graus Celsius, depende do local, né? 100 graus Celsius é o nível do mar. Em Uberaba, por exemplo, nós estamos um pouquinho acima do nível do mar, é um pouquinho menor que 100 graus Celsius. Agora, na panela de pressão, eu consigo pressões acima da pressão externa do local. Então, a gente vai ter uma temperatura de ebulição da água dentro da panela de pressão acima de 100 graus Celsius. Por isso que o alimento cozinha mais rapidamente. Beleza, galerinha, beleza. Olha lá, ó, temperatura de ebulição da água na panela de pressão é acima de 100 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão sobre a água na panela de pressão é acima de 1 atm. Ok? Agora, nós vamos começar a estudar as propriedades coligativas. Acredite se quiser, viu?
Até agora eu só fiz uma introdução. Eu coloquei conceitos que a gente vai usar agora. Beleza? Deixa eu trocar uma ideia com a Mariana aqui. Ô, Mariana, chega aí, por favor, Mariana. Deixa eu ver como é que você está de intuição, Mariana. Oi. Eu vou pegar um recipiente e vou colocar água pura. Eu vou supor que numa determinada temperatura aqui, a pressão máxima de vapor seja PMV1. Vou chamar de PMV1, da água pura. Mariana, eu vou colocar dentro da água aqui agora, eu vou colocar um açúcar. Eu vou colocar um soluto dentro da água. A minha pergunta é, você acha que o soluto que eu coloquei dentro da água, você acha que ele ajuda ou ele atrapalha a formação de vapor? O que você acha, Mariana? Eu acho que ele atrapalha. Ele realmente atrapalha, porque ele é uma resistência para formar vapor, certo? O vapor, hora que ele vai ser formado, ele vai encontrar as moléculas do soluto, certo? E ele vai ter dificuldade. Então, quando eu coloco um soluto num solvente, cai a pressão máxima de vapor. Mariana, sabe quem estuda isso? A tonometria? A tonometria. Então, olha só, tonometria estuda o abaixamento da PMV quando um soluto não volátil é adicionado a um solvente. Pelo amor de Deus, gente, ó, isso aqui se você quiser copiar, até espero. Quando eu coloco um soluto não volátil num solvente, cai a pressão máxima de vapor. Quem estuda o abaixamento da pressão máxima de vapor, o resultado de um soluto no solvente é a tonometria. Ô Mariana, se eu colocar um soluto no solvente, cai a pressão de vapor. Eu quero saber se cai muito ou se cai pouco, Mariana. O que você acha? Acho que depende da quantidade de soluto. Aí, tô gostando. Isso, quanto mais partículas de soluto, mais cai a pressão máxima de vapor. Certo? Então, gente, ó, eu vou fechar isso. Quando eu coloco um soluto num líquido, esse soluto derruba, diminui a pressão máxima de vapor, cai a pressão máxima de vapor. E aí você tem que saber, quanto mais soluto você coloca, menor é a pressão máxima de vapor. Por exemplo, ó, você tem água pura, coloca uma colher de açúcar, cai a pressão de vapor. Coloca mais uma colher, cai mais um pouquinho. Quanto mais soluto você coloca, cai mais a pressão máxima de vapor. Certo? Tenho agora aqui, ó, um exercício, gente, ó. Falta 2 minutos e 20 segundos. Eu não sei se vai dar tempo de acabar, tá? Mas é assim, ó. Eu quero que você relacione para mim a PMV desses 4 sistemas aqui. Eu tenho água pura, eu tenho etanol puro e tenho 2 soluções aquosas, certo? Carolzinha, vamos ver se dá tempo da gente pelo menos discutir. Oi. Aí na quinta-feira que vem, porque agora eu vou separar, tá? Segunda e terça vai ser orgânica, quinta e sábado vai ser inorgânica. Ô, Carolzinha, desses 4 sistemas aqui, qual você acha que tem maior pressão máxima de vapor? Deixa eu pensar. Pode ficar à vontade. Vou por parte. Entre o etanol e a água. O etanol ele é mais volátil, então ele tem maior. Beleza. Então a água já perdeu. Legal, legal. Aí tem as soluções. A solução aquosa de glicose não vai dissociar. Então vai ficar um molde de glicose mesmo. Isso, garota. Aí a outra vai dissociar em Na e Cl-. Aí Beleza. vai dobrar, né? Isso. Legal. Ela vai ter mais partículas, então, a de NaCl. Aí, se ela tem mais partículas, ela vai ter maior pressão. Menor pressão. Menor pressão. Ok, menor pressão. Então, qual é o maior? O do etanol? Isso. Depois? Da água? Água pura. Depois?
Depois da solução aquosa de glicose, Legal. E a menor de todas? a de NaCl. Perfeito, perfeito, perfeito. Só que é o seguinte, ó, tá me avisando aqui que falta menos de 30 segundos. Eu vou encerrar desejando a todos vocês um excelente final de semana e a gente se vê segunda-feira. Obrigado, viu? Tchau para vocês. Fiquem com Deus, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de semana. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Não. Tchau, tchau, Samanta. Obrigado.